Agora iremos entrar no conteúdo da disciplina, desenvolvimento de projetos e elaboração de materiais. Nessa aula 1, vocês verão um pouquinho sobre fundamentos da educação inclusiva, um breve resumo, que vocês já tiveram essa disciplina no início do curso. Mas é importante falarmos um pouquinho sobre isso, por quê? Porque a educação especial inclusiva, ela tem alguns princípios que visam a garantir o direito da pessoa com deficiência ou sem deficiência ao ensino, à educação de qualidade e com equidade. E um desses princípios são a educação inclusiva e a acessibilidade. E a educação inclusiva, ela visa dar essa garantia, enquanto que a acessibilidade, ela envolve a remoção de barreiras que possa fazer com que o educando tenha dificuldade de aprendizagem. Então, essas barreiras podem ser físicas, comunicacionais, pode ser barreira na informação, barreira tecnológica e barreira atitudinal. A barreira atitudinal, acredito eu, que seja uma das mais difíceis, porque não envolve terceiros, envolve cada pessoa. Envolve você, professor. E precisamos entender um pouquinho o que é essa barreira atitudinal para que nós possamos fazer um bom atendimento, possamos dar uma boa aula, possamos flexibilizar a forma como ensinamos, adaptar o nosso material, adaptar uma avaliação. Então, isso é muito necessário. E por que é importante? Por que eu preciso acessibilizar? Por que eu preciso incluir? Primeiro, porque é lei, né? Tenho certeza que vocês devem ter visto algumas leis na disciplina de fundamentos da educação inclusiva, mas eu gostaria de trazer algumas aqui para vocês. Como a LDB, no artigo 3º, ela diz que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola. Então, hoje, o aluno muitas vezes tem acesso à escola, mas não tem permanência. E a permanência está diretamente ligada à acessibilidade e inclusão. Eu estou falando, lógico, com foco na pessoa com deficiência e outros grupos. Ainda continuando, no artigo 4, ela diz: o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de atendimento educacional especializado, gratuito e em todos os níveis, ou seja, do infantil ao superior. Muitas escolas ainda não têm implantação das salas de recursos multifuncionais, onde é ofertado o serviço do AEE, do atendimento educacional especializado. E eu vou deixar alguns materiais para vocês aqui na biblioteca virtual, para que vocês vejam como implantar a sala de recursos multifuncionais na sua escola. Esse material, eles são próprios do Ministério da Educação. Então, é o próprio MEC ensinando para a escola como ofertar esse serviço, como solicitar esse serviço. Então, é muito importante que vocês deem muito depois. Continuando, o porquê que é importante incluir. Mais uma vez, chegamos aí a algumas leis e decretos. E o decreto 7.611 de 2011, no artigo 1º, inciso 4º, ele diz a garantia de ensino fundamental gratuito e compulsório, asseguradas adaptações razoáveis de acordo com as necessidades individuais. Então, o decreto já trazia a questão das adaptações que devem ser feitas pelo professor. Já a Lei Brasileira de Inclusão, também conhecida como Estatuto da Pessoa com Deficiência, é uma lei de 2015, um pouco mais nova. No artigo 30, inciso 3º, ela fala da disponibilização de provas informáticas acessíveis para atendimento às necessidades específicas do candidato com deficiência. Então, não trata-se apenas de adaptar a aula, o planejamento, a forma de ensinar, mas também é preciso adaptar a forma de avaliar. Como devo avaliar o meu aluno? E essa avaliação, ela não deve ser apenas avaliação escrita. O professor necessita diversificar o formato da sua avaliação. E nas próximas aulas, eu trarei alguns exemplos de como adaptar e de como avaliar o seu aluno.
Então, se nós formos fazer uma retrospectiva em relação às leis que falam dos direitos humanos, dos direitos da pessoa com deficiência, veremos que não é algo tão novo quanto se pensa. Às vezes o professor fala assim, agora estão só como se estivesse empurrando o aluno na escola e obrigando a gente a ter que aceitar o aluno com deficiência. E, na verdade, não é assim. Se a gente fazer uma retrospectiva, lá na Constituição de 88 já falava sobre inclusão e acessibilidade. A Constituição já trazia também o atendimento educacional especializado. Então não é algo relativamente tão novo. No entanto, as novas leis, portarias, decretos serviram para subsidiar, para dar mais garantia, para dar mais detalhes de como essa inclusão deve acontecer, de como ela deve ser feita e a obrigatoriedade. Isso aí é muito importante. O fato de obrigatório, é lei, é direito da pessoa com deficiência e outros transtornos ter educação de qualidade e com equidade. Então, o que são essas adaptações? Essa adaptação curricular, que é prevista em lei como direito do aluno, ela visa dar segurança ou assegurar a pessoa com deficiência a ter acesso ao material, ao conhecimento, ao acompanhamento, à permanência na escola. E essa adaptação, ela pode ser feita de diversas formas. E existe 2 tipos de adaptação curricular. Uma delas é a adaptação curricular de pequeno porte. Essa adequação curricular são modificações que o próprio professor pode fazer na sua prática diária, como adequar o planejamento, as aulas, as avaliações, para que seja acessível a todos os alunos. Essas adaptações de pequeno porte podem ser o professor adaptar os objetivos, o conteúdo, o método de ensino e a organização didática, adaptação do processo de avaliação, adaptação na temporalidade do processo de ensino e aprendizagem. Então, essas adaptações não é a gestão da escola que faz, mas sim o professor. E vamos adentrar um pouquinho mais nas nossas próximas aulas a respeito dessa adaptação de pequeno porte. Outro tipo de adaptação é a adaptação curricular de grande porte. Nessa adequação, é necessário envolver a instância política administrativa, seja da escola ou uma outra instância. Isso porque não depende do professor. Enquanto a adequação de pequeno porte é específica para o professor, a adequação de grande porte não é mais da competência dele. Envolve aí modificações grandes no projeto político-pedagógico da escola. E para isso é necessário um estudo de caso aprofundado, é necessário entender o que são essas adequações, entender também que ela não é a resolução para os problemas que o professor terá em sala de aula. No entanto, ela pode ser benéfica para o aluno. Porém, tem que ser feito um estudo de cada caso, uma vez que cada educando é único. E nós não podemos aí achar que uma adequação de grande porte vai resolver o problema da escola. Por isso que eu deixei para vocês 2 apostilas na biblioteca virtual, falando sobre adequações de pequeno porte e de grande porte. Ambas foram publicadas pelo Ministério da Educação. E isso vai dar um subsídio para que vocês possam fazer um estudo e verificar qual adequação é necessária na sua escola, na sua prática diária, na sua sala de aula. Então, por que adaptar? Bem, falamos a questão da lei, né? É obrigatório fazermos essas adaptações curriculares. E o outro lado essas adaptações são fundamentais para que o seu aluno aprenda, para eliminar barreiras que impedem eles de participar das atividades, seja em sala de aula, atividades de educação física, atividades de lazer ou na sociedade.
e também de progredir na escola com equidade. O professor que faz essas adaptações, ele percebe duas coisas. Primeiro, o seu aluno é capaz de aprender, mesmo que seja no tempo dele, mas ele é capaz de aprender. O segundo aprendizado é que todos os membros da turma se beneficiarão das modificações curriculares. Existem adaptações que são específicas para o alunado com deficiência. Já outras adaptações, elas podem ser feitas de modo que beneficie a turma inteira. Acredito que na disciplina de desenho universal, vocês tenham visto um pouquinho sobre isso. Mas na nossa disciplina, vamos tratar das modificações, adaptações específicas para o aluno com deficiência e outras turmas de aprendizagem. Esse é o material adicional que eu coloquei na biblioteca para dar subsídios a vocês, para pesquisa, para aprendizagem, para responder fórum, responder as duas atividades avaliativas que eu vou colocar aqui no Moodle. Então, acesse a LBI, o artigo Critérios e Formas de Adaptação Curricular para Alunos com Deficiência Visual na Rede Regular de Ensino. O capítulo do livro Inclusão Escolar, o que é, por quê, como fazer. Os materiais do MEC sobre atendimento educacional especializado para pessoa com deficiência física, deficiência auditiva /surdez, deficiência visual. E as duas cartilhas sobre adaptações curriculares de pequeno e grande porte. Então, eu esqueço de vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau.